Você acha que Virgem é tranquilo, quieto e sempre prestativo? Talvez sim, até que você o traia. Porque se há algo que você deve saber sobre este signo, é que ele perdoa muito pouco e esquece menos ainda. Por trás de sua fachada analítica e reservada, há uma memória afiada como um bisturi e certas coisas que, uma vez feitas, não tem volta. Se você já fez uma destas 5 coisas, provavelmente já está na lista negra dele. Você se atreve a descobrir quais erros Virgem jamais te perdoará? Antes de começarmos, compartilhe seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Vamos começar. 1. A desonestidade. Com Virgem, não há meio termo quando se trata da verdade. Você pode esquecer aquelas mentiras brancas que não fazem mal, ou as omissões piedosas para evitar problemas. Para este signo, cada palavra conta. E se algo cheira a engano, por menor que seja, seu radar interno é ativado. E acredite, é tão preciso quanto implacável. Uma vez que Virgem começa a suspeitar, ele revisa cada conversa como se fosse uma cena de crime. Não se trata apenas de você ter mentido, mas do que essa mentira representa para ele ou ela. Uma rachadura na confiança, um erro que não pode ser desfeito. Porque quando Virgem confia, ele o faz com reservas, medindo cada passo antes de se abrir. Por isso, se você falhar com ele, não há desculpa que cure completamente o dano. Talvez ele te escute, talvez diga que supera, mas dentro de sua mente, você já está em outro nível de análise, o daqueles que não merecem uma segunda chance. E o mais frustrante é que ele não reagirá com drama. Não espere gritos, nem cenas, nem repreensões imediatas. Virgem é estratégico. Ele se afastará com calma, com lógica. E quando você perceber que não está mais em sua órbita, será tarde demais. Recuperar sua confiança é como tentar apagar tinta permanente. Você pode disfarçá-la, mas jamais removê-la por completo. 2. A desordem emocional ou física. Para a Virgem, o caos, seja externo ou interno, não é apenas desconfortável, é inaceitável. Este signo é regido por Mercúrio, o planeta do pensamento lógico, o que significa que ele precisa de estrutura para se sentir em paz. Se você chega à vida dele com problemas emocionais não resolvidos, reações impulsivas ou uma montanha de drama diário, Virgem não verá isso como algo apaixonado ou intenso. Ele verá como uma bomba relógio que não tem a menor intenção de desativar. E o mesmo se aplica ao ambiente físico. Uma casa desordenada, uma vida sem direção ou decisões tomadas de ânimo leve fazem com que Virgem se sinta fora de controle. E quando Virgem perde o controle de seu ambiente, também perde o interesse. Não é que ele exija perfeição, mas sim coerência, responsabilidade e cuidado. Se ele sente que constantemente tem que limpar suas bagunças, sejam emocionais ou domésticas, acabará esgotado, frustrado e pronto para ir embora. O pior é que ele não o fará com raiva, o fará com decepção, que para a Virgem é 1000 vezes pior que a raiva. Porque quando Virgem vê que não há vontade de melhorar, de crescer, ou de pelo menos manter o equilíbrio, ele entende que essa relação só lhe trará estresse. E Virgem não investe onde há desordem, nem em relacionamentos, nem em pessoas, nem em lugares. Então, se você não quer que ele feche a porta em silêncio, é melhor que você coloque tudo em ordem por dentro e por fora. 3. As críticas destrutivas. Virgem pode parecer frio ou distante às vezes, mas no fundo é um signo hipersensível à crítica. A ironia é que ele mesmo pode ser um dos mais críticos do zodíaco. Mas há uma diferença crucial. Quando Virgem aponta algo, geralmente o faz com a intenção de melhorar, de construir, de corrigir a partir da lógica. Por isso, quando recebe críticas vazias, zombarias disfarçadas de conselhos ou ataques pessoais, sem justificativa, ele encara como um golpe baixo e não esquece. Virgem escuta com atenção cada palavra, e se sente que o comentário vem carregado de desprezo, ego ou manipulação, ele se fecha como um cofre.
Para a Virgem, as palavras têm peso, e a forma como você as usa pode marcar um antes e um depois em sua percepção de você. Ele não tolera a crueldade disfarçada de sinceridade. Se você critica suas decisões, sua forma de ser ou suas vulnerabilidades com arrogância ou sarcasmo, a única coisa que conseguirá é que ele erga um muro emocional. Porque para a Virgem, o respeito se demonstra inclusive na discordância. Não é que ele não queira ouvir verdades. É que ele precisa que elas sejam ditas com inteligência, com argumentos e, acima de tudo, com empatia. Atacá-lo gratuitamente não só fere sua autoestima, mas também desperta sua parte mais reservada e distante, aquela que não lhe dará mais acesso ao seu mundo interno. E não espere uma discussão. Virgem não vai se rebaixar a uma troca de gritos ou repreensões. Sua vingança, se é que se pode chamar assim, é muito mais sutil. O silêncio se tornará esquivo, cortante, ou ele simplesmente desaparecerá da sua vida sem grandes explicações. E quando isso acontece, não há discurso emocional que o faça retroceder. Virgem não fica onde se sente desprezado. E se algum dia você o fizer se sentir pequeno, inferior ou ridicularizado, não se surpreenda se um dia acordar e perceber que ele ou ela foi embora sem olhar para trás e sem deixar rastros. Quarto, a falta de compromisso. Virgem não entra em nada de ânimo leve. Antes de oferecer seu tempo, sua energia ou seu coração, ele analisa tudo: riscos, sinais, compatibilidade, futuro. Então, se ele chegar a se comprometer com você, seja em um relacionamento, um projeto ou uma amizade verdadeira, é porque passou por um processo interno rigoroso. Por isso, nada o fere mais do que ver que você não está no mesmo nível de entrega. A indiferença, a inconstância ou a atitude de o que for, quando for, o tiram completamente do sério. Virgem quer fatos, não promessas vazias. E se ele sente que você está com um pé dentro e outro fora, começará a se afastar sem aviso prévio. Este signo observa tudo, mesmo quando parece que não. Ele nota quando você cancela planos de última hora, quando lhe custa manter sua palavra, ou quando evita falar de coisas sérias para mantê-lo em espera. Virgem não tolera que brinquem com seu tempo nem com suas emoções. Se você duvida, ele ou ela não vai te implorar para que se decida. Ele verá isso como uma falta de maturidade, de direção e de respeito. E o pior é que, uma vez que Virgem percebe essa falta de compromisso como algo crônico ou deliberado, ele te deixará ir, mesmo que ainda sinta algo forte por você. Porque para Virgem, amar não é sinônimo de aguentar o instável. O que muita gente não entende é que Virgem não precisa de gestos grandiosos nem de declarações teatrais. O que ele espera é constância. Pessoas que dizem sim e cumprem, que estão presentes mesmo nos dias cinzentos, que não desaparecem quando as coisas se complicam. Se você não é capaz de sustentar o que inicia, Virgem não te perseguirá. Simplesmente riscará seu nome de sua lista de prioridades e se concentrará no que sim faz sentido, tem estrutura e futuro. Porque para ele, o compromisso nem é um fardo, é uma escolha consciente. E se você não vê da mesma forma, simplesmente não faz parte do caminho dele. Virgem não se ilude com promessas. Ele se apaixona por ações sustentadas. Para ele importa mais que você esteja quando disse que estaria, que cumpra o que ofereceu sem que ele tenha que te lembrar. O problema é que muitas pessoas subestimam o quanto isso significa para ele ou ela e acabam falhando repetidamente com desculpas, silêncios ou atitudes mornas. Mas Virgem não vai mendigar compromisso. Quando ele nota que está se esforçando sozinho, que é sempre quem propõe, quem sustenta, quem investe, ele simplesmente para de fazer. E quando ele para de fazer, não há volta. Esse espaço que antes ele preenchia com entrega, ele ocupará com distância, rotina ou alguém mais estável. Porque se você não está disposto a construir algo sério, Virgem não está disposto a perder seu tempo. 5. O desprezo pelos detalhes. Para muitos, os detalhes são coisas pequenas, insignificantes, fáceis de ignorar. Mas para Virgem, os detalhes são tudo.
são a forma mais silenciosa, porém mais poderosa, de demonstrar interesse, cuidado e conexão. Lembrar como ele gosta do café, notar que seu humor mudou sem que ele diga ou escrever para ele sem motivo, só para desejar sorte. Isso para a Virgem vale mais do que qualquer gesto grande e eloquente. Quando alguém ignora sistematicamente esses aspectos, Virgem o vê como simples distração. Ele interpreta como desinteresse emocional. E o mais complicado é que Virgem raramente te dirá diretamente: doeu que você não tenha percebido. Não, Virgem observará, tomará nota e, pouco a pouco, irá retirando sua energia emocional se sentir que você não está prestando atenção. Porque para este signo, se alguém não é capaz de notar os fios sutis de uma conexão, então não está realmente conectado. Não se trata de que você o adule, nem de que viva em função dele ou dela, mas de que veja o que ele faz, como faz e por que faz. Virgem ama a partir do detalhe e espera o mesmo em troca. Se você constantemente ignora essas pequenas coisas que o fazem se sentir visto e valorizado, um parabéns que você esquece, um gesto dele que você dá como certo, uma emoção dele que você ignora, o mais provável é que você o perca sem perceber, porque Virgem não fará um escândalo, mas sim se apagará em silêncio. E quando ele se apaga, não há como reacendê-lo com palavras vazias. Ele ou ela precisa de gestos concretos, reais, consistentes. Em seu mundo, os detalhes não são opcionais, são a linguagem do amor, e quem não a fala não consegue ficar. Além disso, para a Virgem, os detalhes não são apenas pequenas ações isoladas, mas uma forma constante de demonstrar que alguém realmente presta atenção e valoriza a relação. Ignorar um aniversário, esquecer uma conversa importante ou não notar uma mudança em seu estado de humor, para a Virgem é como um silencioso "você nem me importa". Essa indiferença, embora pareça mínima para outros, se transforma em uma ferida profunda e acumulativa que corrói lentamente a confiança e o carinho. Por isso, quando Virgem sente que não lhe prestam atenção a esses pequenos sinais, começa a questionar se a relação tem futuro ou se é apenas uma rotina sem significado real. Virgem pode parecer reservado, até mesmo difícil de ler, mas por trás de seu olhar analítico há um coração que valoriza profundamente a lealdade, o respeito e os pequenos gestos que muitos costumam ignorar. Ele não busca perfeição, mas sim coerência emocional. Não exige que você o adore, mas sim que o leve a sério. E se você chegar a cruzar alguma das linhas que ele considera sagradas, dificilmente ele te deixará voltar ao mesmo lugar que você ocupava em sua vida. Pode ser que ele não faça barulho quando se decepciona, mas quando Virgem fecha um capítulo, ele o faz com um ponto final, não com reticências. Então, se você tem um por perto, como parceiro, amigo, familiar ou colega, valorize o que ele te dá, mesmo que não grite, porque quando um Virgem vai embora, raramente volta. Você já cruzou com um Virgem que não te perdoou algo? Ou talvez você seja Virgem e se identificou com mais de um destes pontos. Conte-me nos comentários. O que é aquilo que você, como Virgem, jamais ignoraria? Ou se você viveu isso do outro lado, o que aprendeu? Eu leio.